RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, estamos começando mais um Campo Capital e no programa de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos muito interessantes. Um é o que trata dos benefícios do suco de uva para a saúde. Todo mundo sabe dos benefícios do vinho para a saúde, são muito conhecidos, mas o suco de uva também tem propriedades aí muito interessantes para a saúde. E a gente vai falar sobre este assunto hoje aqui com a doutora Caroline Dani, que é biomédica e especialista, pesquisadora desse assunto há muito tempo e traz aí informações muito interessantes para a gente. Como estamos no último domingo da Expo Inter, também vamos falar um pouco de Expo Inter. A gente vai ter uma matéria completa isso, com um balanço aí do que aconteceu nesta 41ª Expo Inter, gravada lá no Parque Assis Brasil, e vamos falar também sobre o queijo feito com o leite de gado da raça Normando. Um queijo muito especial que a gente vai provar aqui também no final do programa. Bom, eu começo falando então com a doutora Caroline Dani sobre os benefícios do suco de uva para a saúde. Como eu disse, doutora, do vinho, todo mundo hoje já tem uma boa noção de que o vinho tem propriedades aí antioxidantes, né, os polifenóis, o resveratrol, que fazem bem para o sistema cardiovascular, para a pele, ossos, enfim, né, muitas, mais de 400 pesquisas aí feitas por universidades sérias mostrando os benefícios desse produto para a saúde. Mas do suco de uva ainda se sabe pouco, né? Vocês têm um trabalho já de mais de 10 anos, né, de pesquisa. O que vocês descobriram de benefícios no suco durante esse tempo? Bom, nós trabalhamos com suco de uva há 14 anos, né? E nosso foco sempre foi, primeiro, conhecer um pouco do suco de uva brasileiro, né? Que pouco se conhecia com relação à composição desse produto, como tu falaste, né? A quantidade de polifenóis. Sim. E depois a gente foi, então, comprovar os benefícios desse produto para a saúde humana, né? Então, nós temos inúmeros trabalhos mostrando já atividade antioxidante, proteção cardiovascular. Assim como no vinho? Assim como no vinho, atividade anti-inflamatória, então inibindo vários processos que levam a doenças, por exemplo. Nós temos alguns estudos mostrando uma proteção contra os danos causados pela obesidade, então podendo, por exemplo, aumentar o metabolismo energético, impedir a absorção de gordura. E também até a gordura abdominal, né? Eu me lembro de uma pesquisa de vocês que falava disso, que pode ajudar a reduzir a barriga. Exatamente. Inclusive, ele impede essa absorção de gordura pelo corpo e, inclusive, a formação das placas de gordura nas artérias, né? Que são doenças cardiovasculares associadas, né? E nós também mostramos questões de memória. Então, essa questão neuroprotetora, que também está relacionada ao envelhecimento, por exemplo. Nós, recentemente, fizemos um trabalho com idosos, mostrando, então, o efeito do suco de uva associado ao exercício, por exemplo, aumentando alguns marcadores que estão relacionados à memória, mesmo em indivíduos mais idosos, né, que teoricamente teriam uma neuroplasticidade menor, mas mesmo nesses indivíduos nós conseguimos mostrar uma melhora. E também recentemente um efeito que passa de geração para geração, né, uma proteção lá pelo consumo dos pais, né, sendo transmitido mesmo, pode ser por os... transmitido. Exatamente, é uma nova área dentro da ciência que chama epigenética, que vem demonstrando essa possibilidade de efeito, inclusive, para outras gerações. Agora, vocês trabalham também com atletas, né? No caso dos atletas, o pessoal que faz muito exercício e tem um desgaste muito grande de energia, como é que funciona o suco nesse caso? Nós temos agora vários trabalhos, temos trabalhos com judocas, com maratonistas, com jogadores de voleibol, e nós mostramos, assim como já existiam alguns trabalhos feitos no Nordeste, tem um professor da Paraíba que trabalha também com atletas, uma melhora de performance desses indivíduos e também um tempo de recuperação menor. Então, a lesão, né, do pós-exercício, ela é reduzida muito por essa ação anti-inflamatória que esse produto tem. Então, nós conseguimos... E isso é uma grande vantagem que nós temos do suco em relação ao vinho, né? Com relação, principalmente, a atletas. Porque o consumo do álcool gera um prejuízo, principalmente para os atletas, né? Então, o suco acaba sendo
uma importante, importante fonte, né, desses compostos fenólicos. Nem pode consumir. Exatamente. Vinho, né? E o suco de uva, então, podendo melhorar, né, prevenir os danos provocados pelo exercício físico, principalmente quando feito em alta intensidade, como triatletas, por exemplo, né, maratonistas. E pessoal que trabalha, pessoal que compete em alta performance, né? Atletas de elite, então mostrando esse efeito benéfico. Agora, e também tem uma vantagem aí que qualquer pessoa pode consumir, né? Não é como o vinho que tem algumas restrições para quem tem algum problema com álcool, né? Crianças, jovens, enfim, todo mundo pode consumir suco. Não há contraindicação, a não ser talvez em casos raríssimos. A contraindicação ela passa pelos diabéticos que não podem consumir fruta, por exemplo, né? Então, por causa do açúcar. Mas daí são aqueles mais descompensados, né? Então nós não temos restrição de consumo com relação ao suco. Eu sempre falo, quem pode consumir o vinho, consuma também o suco, né? Claro. Quem não pode, consuma o suco, porque o consumo associado vai só trazer benefícios, né? Então... No caso do vinho, se fala em uma taça ou duas, né? 2 taças para homem, 1 taça para mulher, a média diária, não abusar disso, também não passar disso, porque também aí pode ter problemas. No caso do suco, existe um consumo ideal por diário? Nossos estudos todos trabalham com aproximadamente 200 ml para uma criança e 400 ml para um adulto, né? Então 300 a 400 ml para um adulto por dia, né? Que seriam aproximadamente 2 copos para um adulto e 1 copo para uma criança, né? Com relação ao vinho, por exemplo, hoje a gente fala em dosagem segura, 150 a 200 ml para uma mulher e 200 a 300 ml para um homem, né? Onde tu tem um consumo, e assim como o vinho, o consumo ele deve ser moderado e contínuo, né? Então, assim, não é para sair tomando 1 litro de suco. Um dia e passar uma semana sem então, o benefício ele está associado ao consumo contínuo, tanto do vinho quanto do suco, né? Inclusive, tem alguns estudos mostrando com relação ao vinho, né, que ex-bebedores, por exemplo, perdem todo o benefício que um dia tiveram por consumir moderadamente. Assim como... Existe isso, exatamente. O benefício não fica lá. Não, assim como o consumo excessivo, né? O risco, ele aumenta absurdamente como você faz um consumo. E aí existe uns estudos já bem comprovados que o consumo excessivo e esporádico é o problema, né? Os riscos de câncer, por exemplo, com relação ao vinho, óbvio. Então, o consumo moderado e contínuo vale tanto para o suco quanto para o vinho. Claro que por não ter álcool, o suco você pode consumir um pouquinho mais. Né? Não tem contraindicação, a não ser no caso, né, dos diabéticos, enfim. Agora, para os produtores também é um bom negócio, né, doutora? Porque muitos utilizavam essa uva. O nosso suco é feito basicamente com a uva Isabel, Niagara, Bordeaux, essas uvas americanas, né, as híbridas, né, e americanas, com as quais eram feitos os vinhos de garrafão, os vinhos comuns. Hoje, o suco de uva vale mais do que o vinho de garrafão, né? Exatamente. E o que veio com o suco, veio junto com o suco, as empresas investiram muito em tecnologia. Então, junto com o suco, se precisou se modernizar, né? Então, as empresas hoje têm tecnologias fantásticas, onde hoje diria que a grande maioria dos sucos não usa conservante. Tem um método de conservação por um método físico, né, que é a pasteurização. Então as empresas investiram em envase em Tetra Pak, né, por conta dessa demanda de mercado para produtos envasados, por exemplo. Como é que uma criança vai transportar um suco para levar para o colégio? Uma garrafa de vidro, pode colocar quebrar. no Tetra Pak, né? Então a gente tem isso hoje já, as empresas muito preocupadas. Então o suco trouxe com ele também a necessidade de um cuidado maior na viticultura, né? Aquela produção de uma uva com um cuidado maior. Por quê? Porque o açúcar para o suco vem da qualidade da uva. Claro. Se não tiver uma qualidade boa, né? exatamente. Então a gente vê isso, uma preocupação também lá no produtor de uva de produzindo uma uva
com uma qualidade superior. Grau de maturidade. Exatamente. Ideal. Às vezes o pessoal pergunta assim, olha, eu acho que esse suco tem açúcar, porque está muito doce. Não, é o próprio açúcar da fruta, né? Exatamente, isso é muito comum, principalmente quando se faz aquele suco de 100% Bordeaux, por exemplo, né? Que é um suco que já ele As variedades também diferem, assim como no vinho. Exatamente. Então isso também é uma coisa que as pessoas às vezes no mercado falam, tem vinhos mais caros e tem, sucos mais caros, sucos mais baratos, assim como vinhos mais caros e vinhos mais baratos. E muito está relacionado com a variedade, né? Porque a uva Bordeaux é uma uva que é muito mais cara que a Isabel. Então se eu pegar um suco que é 100% Bordeaux, automaticamente ele vai ser mais caro que o suco que tem um corte de Isabel junto com ele. E às vezes fazem blends, cortes. Exatamente. Também. A mistura, né? Tem muitas empresas que trabalham com duas linhas de suco, por exemplo. Uma linha superior, que normalmente é um produto 100% Bordeaux, e uma linha inferior, que é daí suco, que é Bordeaux com Isabel, por exemplo. Para ter opções de preço. Agora, no caso do suco, ele passa por um processo de aquecimento, né, de pasteurização. Isso não elimina propriedades benéficas do vinho? Ele é cozido, pode-se dizer, ou não? Não, na verdade... Para não refermentar, né? Não, a gente não perde. Não perde essas propriedades. Não, porque a gente tem usado, assim, sucos reconstituídos, suco integral, né? Que são sucos que são 100% suco, né? A gente tem usado nas pesquisas, os resultados são bastante semelhantes. Então, nós temos benefícios, e inclusive é importante dizer que os polifenóis, né, que são esses compostos que conferem os benefícios, eles estão presentes na casca e na semente da uva. Então, o que acontece? Quando a gente compara 100 gramas de uva com 100 ml de suco, nós temos muito mais polifenóis, a gente consegue identificar no suco do que na uva. Do que na própria fruta in natura. Por quê? Por conta do processo de aquecimento que faz com que esses polifenóis transfiram da casca para o produto. Ele retira da casca. Então, de forma eficiente. Então, isso é algo importante com relação aos polifenóis. Claro, o suco não é fermentado, né? Ele não fermenta. Não fermenta. E uma coisa que é bem importante a gente dizer, né? Quem consome a uva, se não consumir a casca e a semente, não vai estar consumindo polifenóis. Pois é, e geralmente não se consome. É uma pena, né? Só a polpa. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, em seguida a gente vai voltar para falar mais aqui sobre os benefícios do suco de uva para a saúde e dessa produção aí que vem crescendo no Rio Grande do Sul e se tornando também uma boa alternativa para os produtores, principalmente aqueles que trabalham com as variedades americanas, né? A Isabel, Bordeaux, Niágara, enfim. Vamos para o intervalo então e já voltamos. Estamos de volta com o Campo Capital e neste segundo bloco a gente vai continuar falando aqui sobre os benefícios do suco de uva para a saúde humana e também sobre essa alternativa interessante que vem se tornando aí para os produtores de uva do Rio Grande do Sul, que também fazem muitas vezes, em muitos casos, fazem o vinho e fazem também o suco. Eu estou conversando aqui com a biomédica Caroline Dani, que é especialista nesse assunto, pesquisadora há 14 anos dos benefícios do suco para a saúde. Doutora Caroline, no primeiro bloco a gente falou muito em suco. O consumidor às vezes faz uma confusão entre suco, néctar, refresco, bebida. Qual é a diferença? Suco tem que ser 100% natural, é isso? Exatamente. Suco de uva, se tiver suco de uva no rótulo... A palavra suco... de uva é porque é um produto 100% uva, né? Não pode adicionar açúcar, água, nada. Nada, né? Então é um produto 100% uva. Os outros produtos, eles são, então, o néctar, que tem 50% de suco, a bebida que em torno de 30%, né? O refresco ele também respeita, mas nós temos produtos de 10, 15, 30%. E o resto, por exemplo, o produto em pó, a gente nem sabe o que tem, porque não tem legislação vigente sobre isso no Brasil. E os outros 50, os outros 70 pode ser água, açúcar, o que quiser. O grande problema dos outros 50, dos outros 70, né, é o açúcar. Né? Então a gente já tem muitos estudos mostrando que a adição de açúcar nesses produtos faz com que nós tenhamos uma perda importante de atividade antioxidante, por exemplo. Então, evitar, né? E o açúcar é um grande problema, principalmente quando a gente fala com relação às crianças, né? Então, evitar dar para a criança o produto adoçado, porque isso vai contribuir para doenças futuras. Tira o refrigerante, mas dá o néctar, continua dando açúcar para a criança. Então, o ideal é evitar, né? Agora, isso é importante frisar, a diferença entre suco, néctar, bebida, refresco, cada um tem um percentual, né? O suco tem que ser
100% elaborado com uva. Agora, outra questão, doutora Caroline, relacionada ainda com o suco. Nós tivemos há pouco tempo a eleição de uma gaúcha, uma professora da UX de Caxias, da Universidade de Caxias do Sul, a professora Regina Vanderlinde, para a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, né, a OIV. Como é que a OIV, que cuida exatamente dessa produção, encara o suco de uva? Os franceses, a OIV tem a sede em Paris, né? Os franceses levam a sério o suco de uva ou eles ainda não entendem bem o valor dessa bebida? Eles não entendem. Na verdade, a OIV ela é a Europa, né? Então, assim, nós assim ficamos muito gratos, né, com essa eleição, porque isso foi, além de derrubar barreiras geográficas, derruba barreiras de conceitos, né? Sim. Porque nós estamos ganhando o mercado do vinho, né? Então, assim, claro que nós no Brasil temos uma importante produção de suco de uva, mas na OIV nós somos uma minoria, né? Porque a OIV ela é... Os europeus não têm o hábito do consumo de suco de uva. Não, eles não... A uva deles é para vinho. É para vinho. Até porque eles têm um alto consumo per capita, né? Exportam também. Claro. Então, eles não têm uvas para isso. Eles não plantam americanas. Sim, só, né? Viníferas. Então, só viníferas. E o suco da vinífera não é tão gostoso quanto o suco da uva americana, né? Não tem o mesmo aroma, não vai ter a mesma cor, né? Nos Estados Unidos mesmo, eles têm uma grande produtora que faz suco de Concórdia, as demais fazem sucos de viníferas, né? Suco de Pinot Noir, por exemplo. De Merlot, de Cabernet, e não tem a menor graça, né? Um suco... Pelo menos para o nosso paladar, ele não é um suco tão palatável. Inclusive o pessoal da OIV, eles reconhecem o produto, mas ainda é muito incipiente o que nós temos com relação ao suco. Então nós não temos, por exemplo, legislação que diga métodos de análise, porque a OIV ela é separada em várias seções, né? E daí várias comissões. Em cada uma das comissões se trata de diferentes aspectos. Então, por exemplo, aspectos analíticos, não se conhece o que deve se analisar, por exemplo, em suco. No vinho já se conhece. Não se tem essa metodologia. Isso. E também com relação à saúde, existe a subcomissão da saúde, onde não se trata de suco, né? Se trata de vinho. Então, de fato, assim, eu tive a experiência no ano passado de participar de 2 eventos na Europa, levando os resultados do suco de uva. Eles acham muito bonito, mas, de fato, assim, eles não têm o hábito, né? Eles acham importante apresentar, mas, ao mesmo tempo, eles acham meio que um desperdício gastar a uva para fazer suco, né? Quer dizer, esse vai ser um dos desafios da professora Regina Vanderlinde, levar para a OIV a questão do suco de uva. Exatamente. Eu acho que o grande desafio dela maior vai ser essa questão de romper a barreira da Europa, né? Por exemplo, o ano passado a gente teve, em 2016, a gente teve o congresso da OIV aqui em Bento Gonçalves. Agora, esse ano nós vamos ter ele no Uruguai. Então, é de fato uma tentativa de expandir a OIV, porque existe... Sair um pouco da Europa. E eles têm já uma consciência, senão a Regina não teria sido eleita também, da importância que esses países têm hoje já. O novo mundo, né? Que é tão importante no vinho. Na produção da uva e do vinho no mundo. Renovou a vitivinicultura no mundo, né? E tem tudo isso. Agora, ainda sobre o suco... Vocês têm algum estudo em andamento no momento, assim, alguma novidade que a gente possa anunciar aí já? Nós tivemos esses trabalhos com os atletas, que eu te comentei, que nós estamos finalizando eles, né? Isso não está concluído. A gente finalizou, eles estamos analisando os resultados, né? Esse com as idosas também nós finalizamos recentemente. E agora nosso próximo passo vai ser um projeto que nós vamos avaliar a questão das crianças, por conta do consumo do suco de uva na merenda escolar. O suco de uva, a propósito, não faz parte da merenda escolar. Faz já em alguns municípios. Já faz em alguns municípios. Os municípios. Então, por exemplo... Deveria, né? Há muito tempo se pleiteia isso. Existe uma lei no Rio Grande do Sul, mas ela não é obrigatória, ela é facultativa. E aí, alguns municípios criaram suas próprias leis, e daí tem, então, por exemplo, Caxias do Sul, Serra, principalmente. Flores da Cunha, Bento Gonçalves, tem. Já é parte integrante da merenda escolar. E o suco de uva já está, por exemplo, nesses municípios, 1 ou 2 vezes por semana. E agora a nossa grande luta, assim, está sendo... O Ibravin está com um projeto muito legal que chama Mais Sabor a Educar.
E nós estamos indo às escolas, aos municípios, tratar com os facilitadores de alimentos, né? Sim, os nutricionistas e as próprias direção de escola, porque ainda existe uma cultura de o que eu faço com esse suco, né? Aquela questão, olha, tu não pode diluir, tu não pode botar açúcar, tu não pode fazer sagu. Né? Então a gente está fazendo esse trabalho junto com as escolas. Perde as propriedades. E a nossa ideia é fazer uma avaliação com essas crianças, né? Para ver a condição de saúde dessas crianças, para poder associar essa questão do consumo de suco de uva e levar isso também para outros municípios, demonstrando a importância do consumo desse produto. Porque é quase que inconcebível. Um estado que produz tanta uva, né? Nós temos a maior produção nacional, já somos grandes produtores de vinho. E não termos... O vinho há muito tempo se tenta colocar ele como alimento, ser encarado como alimento, mas nenhuma lei conseguiu passar nesse sentido. Mas o suco não tem restrições. E na merenda escolar... poderia muito bem substituir refrigerantes, uma série de bebidas aí que as crianças consomem, né, na escola, com uma bebida realmente saudável, né? Então, talvez falte um pouco de articulação aí também do setor para conseguir isso, né? Tu sabe que esse projeto que a gente está fazendo, aí, o Mais Sabor Educar, está sendo algo assim muito representativo, porque a gente vê, após as minhas falas, por exemplo, as pessoas virem até nós e dizer, eu nem sabia que existia diferentes produtos no mercado, a gente fala sobre isso. Que nós não sabíamos e nós frisamos muito essa questão da obesidade infantil, das más escolhas alimentares. Aqueles lanches horrorosos, salgadinhos, refrigerantes. Né? Então isso, nós estamos vendo assim, um movimento por parte do setor com relação a essa importância na merenda escolar, através desse projeto. Então nós estamos agora também buscando algo nessa área. Bom, nós já vamos nos encaminhando quase para o final do nosso bloco aqui. Uma curiosidade, doutora Caroline, a medicina trabalha com a vida, né? Por que a biomedicina? O que é a biomedicina? Como define isso aí? Por que biomédica e não só médica? Já que todos cuidam da vida, né? A biomédica é uma profissão que é teoricamente nova no estado, né? Ela tem acho que a gente não conhece muitos biomédicos. Ela existe aqui há aproximadamente 20 anos, né? Ela 18 anos, ela começou aqui em 2000, né? Então... Mas é uma profissão mais antiga em termos de Brasil, ela chegou aqui um pouco depois, e nós estamos focados mais com a questão de análise, né? Então nós trabalhamos mais com a análise do paciente com relação a exames clínicos, exames bioquímicos, né? Então essa mais é a nosso foco e não o paciente. A gente trabalha mais com a parte do diagnóstico, né? Então nós não temos acesso, quem faz o exame clínico é o médico, e o biomédico, então, trabalha com a parte dos exames bioquímicos. É uma divisão, né? da própria medicina. Isso, exatamente. E as pesquisas de vocês são feitas onde? Lá no IPA, né? Nós temos, então, um centro de pesquisa no IPA, onde a gente tem todo o recurso para desenvolver as pesquisas. Então, nós temos a parceria do Ibravin sempre conosco, de algumas empresas que nos auxiliam muito, porque, de fato, hoje a ciência no Brasil está muito difícil, né? A verba pública é escassa. Ela é praticamente inexistente. Caro, né? Então, nós conseguimos um apoio importante do setor que vislumbra, né, nessas pesquisas uma possibilidade de buscar respostas com relação aos benefícios que vão, com certeza, levar ao aumento de consumo e assim por diante, né? Em relação ao resto do país, nós devemos ter um consumo bem maior do que outros estados, né? Somos meio privilegiados nisso ou não? Exatamente, nós temos um consumo mais privilegiado, entretanto eu não tenho dados assim para te dizer se nós consumimos mais ou menos, né? Mas de qualquer modo, no Brasil se consome muito pouco suco de uva. Muito pouco. Né? O vinho não chega a 2 litros por habitante ao ano, e o suco? O suco é mais ou menos 1 litro. 1 litro por habitante muito baixo. Dos sucos de fruta, ele é no ranking um dos mais consumidos. Mas isso na verdade é uma ilusão. Porque, por exemplo, suco de laranja, você não tem como ter dados, porque a pessoa pode fazer o suco de laranja em casa. Agora o suco de uva não, né? Então o consumo de suco de uva, ele é mais fidedigno quando você analisa do que outras frutas. Então hoje ele é considerado um dos sucos mais consumidos, mas muito porque hoje a possibilidade de você consumir um suco de uva é através do produto envasado, né? Certo.
Mas se comparar o envasado laranja e o envasado suco, Sim. ainda estamos muito atrás com no certeza. caso do suco de uva. E a grande questão é a questão do valor também, né? Ele ainda não é barato. Ainda. Mas com o aumento também da produção, da escala, ele tende a baixar um pouco esse preço. Com certeza. Já baixou, né? Já, vê mas que hoje no mercado se compra 1 litro, às vezes por R$10, 12, né? Sim, já temos mais opções, né? Muito bem, a gente conversou aqui com a doutora Caroline Dani, pesquisadora gaúcha, que trabalha com suco de uva já há 14 anos, pesquisando os benefícios do suco de uva para a saúde. Doutora Caroline, muito obrigado pela entrevista, sucesso lá no seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida a gente volta para falar de Expo Inter e de uma raça bovina pouco conhecida, mas que produz um leite sensacional e um queijo muito interessante. Vamos para o intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o Campo Capital, o talk show do agro aqui na RDC TV, a emissora que conecta os gaúchos. Este domingo está chegando ao final mais uma Expo Inter e a gente acompanhou aqui, a RDC acompanhou, foi a sua primeira Expo Inter, a gente acompanhou muitas das novidades que apareceram no parque. A gente deu uma recorrida lá pelo parque e vamos mostrar um pouco do que aconteceu na Expo Inter. No ano passado circularam mais de 410 mil visitantes pelo Parque de Exposições Assis Brasil. E a expectativa esse ano ainda é superar estes números ao final deste domingo, números de vendas também. Vamos ver a reportagem, depois a gente volta para falar de uma raça bovina que não tem muita expressão no Rio Grande do Sul, mas tem tradição, a raça normanda. Vamos para a reportagem, depois a gente volta para falar do queijo elaborado com o leite de gado normando. O clima colaborou para que, mais uma vez, a Expo Inter fosse um grande sucesso. Aqui é o encontro do campo com a cidade. A feira, que ocorre todos os anos em Esteio, dá sustentação para o agronegócio e para que os produtores rurais conheçam as novidades do setor que se alia às tecnologias. No ano passado, só na área das máquinas agrícolas, foram comercializados 1 bilhão e 923 milhões, sendo a grande geradora de negócios. Nós vamos lutar para que tenhamos condições de acompanhar aquele número que foi expressivo. Nós temos todas as condições de conseguir isso, porque quem compra máquinas, equipamentos, quem compra animais de raça, não está olhando para a crise econômica circunstancial, está olhando para o futuro, para a necessidade que o mundo tem de alimentos. Em consequência do que, nós temos previsão de que nesta Expo Inter nós tenhamos excelentes vendas. E todo o maquinário serve para que o agricultor tenha uma boa safra durante o ano. Estamos na expectativa da comercialização, por isso que eu coloco na expectativa. O ano passado foi a da superação, só que nós vemos que o ano passado a Expo Inter andou muito bem, ela comercializou parecido com o ano retrasado, um pouco a menos, só que agora nós estamos na expectativa porque o país está numa situação mais difícil que estava um ano atrás. E o setor não é diferente, por isso a expectativa. Nesta edição, o pavilhão da agricultura familiar quase dobrou de tamanho e ficou assim mais espaçoso para que os visitantes se sentissem à vontade. Essa edição está mais aquecida, mais movimentada, o pavilhão da agricultura familiar está crescido, está mais diversificado, eu acho que tem um trabalho bastante importante sendo realizado aqui. A gente nitidamente sente uma melhora e até de movimento e de mercado aquecido. O que mais me chama a atenção é a agropecuária, os pão, a chimia da colônia, tudo muito bom que a gente não tem oportunidade, né? Aqui tu tá perto de tudo, tu pode provar um pouquinho de cada um e escolher o melhor. Somente nos primeiros 4 dias de Expo Inter, as vendas já cresceram 111% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2017, a comercialização nesses dias foi de R$ 706 mil. E neste ano já alcançou quase R$1,5 milhão de reais. Olha, a nossa venda ela já superou a venda que a gente esperava. Foi muito bom. Principalmente sábado e domingo foi muito bom. É que o ponto principal não é só a venda aqui durante a Expo Inter.
mas é o pós-feira, é o contato, é a venda futura. Mas as grandes estrelas da feira são os animais, desde o pavilhão dos pequenos, com o retorno das aves nesta edição, até os grandes, como os touros mais pesados da feira, que chamaram a atenção de todos os visitantes. Os pôneis também fizeram muito sucesso com a criançada. E agora, a Expo Inter 2019 já começa a ser pensada. A expectativa é superar os números deste ano, que serão conhecidos na tarde deste domingo. Muito bem, a gente viu aí um pouco do que aconteceu esse ano na Expo Inter, na 41ª Expo Inter da edição, que foi uma grande feira a deste ano. O tempo ajudou aí na primeira metade da feira, tivemos sol, tivemos dias muito bonitos, muita gente circulando pelo Parque do Brasil e hoje chegamos ao final neste domingo, então, com a expectativa aí de superar alguns números do ano passado. Mas eu falei aqui no início que a gente ia falar um pouco sobre uma raça bovina que produz um leite muito especial e que é um leite também utilizado para fazer um queijo muito especial. E eu estou aqui com a Thaís Lopes, que é produtora rural e traz aqui para a gente, inclusive, alguns queijos aqui para a gente provar depois. Thaís, me conta, a raça normanda, eu até andei circulando pela Expo Inter e vi por lá, são poucos animais, vocês são uma minoria ali no pavilhão dos bovinos, né? Mas é uma raça muito interessante, ela tem uma longa história no Rio Grande do Sul, né? Tem uma longa história e é uma história longa de Expo Inter também. Também, né? Porque há sempre alguns marcou anos presença, atrás, né? ela povoava, assim como o Charolês, que é, né, da mesma origem, sim, povoava aqueles galpões da Expo Inter. Então ela começou a perder um pouco da sua criação aqui no Rio Grande do Sul pela questão de animais mais precoces começaram a ser produzidos, sim, né, como os britânicos. Sim. E ela era uma raça de corte. Sim, ela é uma raça de dupla aptidão, sim, corte e leite. Então tu pode tanto explorar uma parte como a outra. Antigamente, sim, era mais a parte do corte. Do corte. Até que se começou então a redescobrir essa parte da qualidade, do diferencial do leite dela, quanto a proteínas, quanto a rendimento de leite, que aí sim começou a mudar o foco para ela poder continuar. E vocês têm essa tradição familiar, então, de preservar essa raça. Que é um animal muito bonito, né? Ele é todo pintadinho, parece um dálmata. É fotogênico demais. É muito fotogênico, né? Bonito, vermelho e branco, isso, pintado, né? É. E a raça tem mais de 80 anos dentro da propriedade. Na propriedade de vocês. A raça entrou no Brasil já desde o século XX. Sim. Entrou pelo Uruguai. Já tem 100 anos de Brasil. Tem, 100 anos de Brasil. Ela entrou pelo Uruguai e muito no cruzamento, se fazia muito tricross. Por quê? Porque o normando se aproveitava a habilidade materna pela qualidade do leite e é uma raça de frame um pouquinho maior, de tamanho maior. Sim. E muito pesada. Então, no cruzamento, ela dava a habilidade materna e o peso também. Quando que isso começou a puxar mais para a precocidade de carcaça, né? O frigorífico mesmo, o mercado mesmo exigir e o pagamento por rendimento, sim, ela começou a perder espaço, claro, por ser uma raça mais tardia, mas ela tem uma resistência e uma se adapta bem ao nosso clima. A vários sistemas de produção que um animal de alta produção leiteira não conseguiria. Essa mesmo, é uma grande vantagem da raça. Se a gente comparar com as raças leiteiras. No meu sistema de produção, que é um sistema de produção, uma produção pequena, onde eu faço, de certa maneira, o aproveitamento de mão de obra dentro da propriedade, não tenho uma condição alimentar. É campo pastagem? É campo nativo, ela vive no campo nativo. Os animais que estão em lactação e que recebem em torno de 1% de peso vivo de suplementação. E isso em Alegrete, é isso? Nos campos de Alegrete. Eu tenho uma saúde de ubre excelente. Assim, pouco problema de mastite. E ela é uma raça muito resistente. Sim. Então, e o clima se adaptou bem, porque o clima da Normandia também é frio, úmido, próximo do mar. Por exemplo, a Colômbia
é o segundo país que mais registra depois da França. E lá eles pagam muito pela qualidade do leite, pagam em dólar. Sim. Então, o que ela tem? Ela tem um diferencial... Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Qual é a diferença do leite do normando para o leite de Jersey, holandês, outras raças ela tem especificamente leiteiras? E muito bom, principalmente para o queijo. Por isso que ela é considerada, assim, mundialmente, ela é famosa e conhecida como uma raça queijeira. Sim. Ela tem uma variante da caseína, que é a proteína do leite, que dão esse diferencial que a gente chama beta-caseína ou kappa-caseína. Tanto uma como a outra tem duas funções interessantes. Por exemplo, o rendimento do queijo. A micela da caseína é um pouquinho menor, isso dá mais rendimento. E outra coisa muito interessante que, quanto à intolerância, que as pessoas que têm intolerância ao leite, essa variante da proteína diminui, não que não seja totalmente um leite não é capaz de isento, do mas problema. ela é bem menor a intolerância ao leite dela. Interessante, porque a gente conhece assim, o gado com aptidão, né, para carne, leiteira e queijeira, uma aptidão específica para a produção de queijo. Muitos dizem que ela não é uma coisa nem outra, não é nada, né? Sim, mas porque tem mais de uma aptidão. Porque tem mais de uma aptidão. Agora, os franceses entendem muito de queijo, né? A França tem aí mais de 500 tipos diferentes de queijos, né? Então, se os franceses desenvolveram essa raça e produzem queijo com esse leite, tem que ser bom, né? Porque eles entendem muito de queijo. Em 2014, eu tive num concurso leiteiro Space na França, justamente no local, na Normandia. Sim. E tu vê a importância que eles dão à raça. Lógico que tem outras raças também parecidas, mas o normando, essa questão dessa variação da proteína, essa variante, 80% da população de normando tem esse gene. Tanto para uma variante proteína, como para caseína, como para outra. Mas, Thaís, vocês têm que divulgar mais isso, Thaís. Sim, pouca gente tentando. sabe disso, entende? Gente que gosta de consumir laticínios e queijos, enfim, e tem problemas com a lactose e tal, precisam conhecer mais isso. Esse é o grande marketing de vocês, né? Vocês têm que desenvolver mais isso. Na verdade, assim, dentro da associação, primeiro foi tentar conseguir mudar a mentalidade dentro da associação. Da própria associação. Dos criadores. Quando eles se deram conta que o foco realmente teria que ser esse, né, assim, desde 2011 a gente começou a mudar, então. Porque a gente vive uma época de muita especialização, né? Quer dizer, se você fica naquela, produz carne, produz leite, produz isso, produz aquilo, no fundo não fixa uma imagem, né? Tem que ter um Agora, foco. se você foca no queijo, por exemplo, é um diferencial e é algo que o consumidor também vai valorizar e até pagar mais por isso. Exato, né? isso aí, regional, local. Regional, local, tem essa coisa do terroir, né? Que deve ter também para o queijo, né? Para a gente ter uma ideia, onde ela faz a maturação dos queijos era uma cisterna antiga. Na propriedade. Então ela fez a queijaria em cima e nessa cisterna em pedra ela montou uma câmara fria. Sim. Então é um corredor assim onde ela tem as estantes dos queijos e tem uma umidade natural, é como uma cave, uma umidade natural ali que ela não se preocupa nenhuma com umidade, brota água para dar... Ao normal. Dos queijos nós vamos falar logo em seguida, tá, Thaís? No próximo bloco a gente vai falar e vai terminar o programa aqui provando os queijos elaborados com leite de animais da raça normando. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e em seguida voltamos com o nosso Campo Capital. Fique com a gente. Estamos de volta com o Campo Capital e neste domingo final de Expo Inter a gente ainda está falando aqui das novidades que apareceram na Expo Inter e de novidades mais antigas, que vêm participando há muitos anos da Expo Inter, mas que muitos visitantes acabam não vendo, porque é uma raça de menor volume de animais, de menor número de animais inscritos, e muita gente acaba não conhecendo aí a raça bovina normando, originária da Normandia, na França, e que é uma raça queijeira, especializada nesse tipo de alimento. Eu estou conversando aqui com a Thaís Lopes, que é criadora de normando, ajuda a preservar essa raça aqui no Brasil e no sul do Brasil, e trouxe aqui para a gente alguns queijos para a gente provar. Thaís, você falava que, no bloco anterior, te falei que a gente tem que
tentar desenvolver um pouco mais o marketing do queijo, focar mais o marketing da raça normanda no queijo, né, na produção de queijo. Vocês já têm algum trabalho com chefes, com pessoal ligado à gastronomia? Temos sim, inclusive esse é o foco agora, a gente trabalhar, porque principalmente que é artesanal. Então tem tido todo um apelo hoje em dia, né, que os chefes estão buscando essa identidade regional, resgatando um pouco da cultura. Sim. Então a gente já tem algum trabalho com alguns chefes, como por exemplo o Marcos Live, que conhece o nosso queijo, o Márcio Ávila de Pelotas também. Sim. Agora há pouco tempo a gente ele usa nas suas receitas o queijo normando. Ali o Vale Rústico. Sim, conheço. Garibaldi, um amigo nosso, levou justamente esse queijo para ele provar e ele adorou. Só que, por exemplo, o Marcos nos fez um apelo. Thaís, coloca outro nome. Faz uma lembrança ao Pampa Gaúcho, ao Alegrete. Porque vocês usam aqui Minas Frescal. Sim, porque é a escola tipo, dela. É o tipo. É a escola dela. Então a gente faz uma pasteurização lenta. E aqui o gorgonzola, queijo, seria do tipo gorgonzola. Do tipo gorgonzola. Mas esse aqui eu já tenho até uma dica para o nome dele. Eu encontrei o Ernesto Fagundes na Expo Inter. Falei, Ernesto, você lembra de um trecho do canto alegretense, as Pedras Mouras do rio Birapuitã? Eu acho que eu vou botar um queijo com o nome de queijo de Mouro. Porque são, interessante. Né? E quando tu vai para a fazenda, tem essa identidade local. E passa pelo rio Birapuitã, quando a gente vai para a fazenda. Tem uma identidade local. O queijo, assim como o vinho, como outros alimentos, a própria carne, ele também expressa características do terroir, da região em que ele é produzido? O queijo eu considero um ser vivo, porque qualquer coisa interfere. Né? Eu sou a veterinária responsável técnica pela queijaria. Eu ponho o pé até a porta da queijaria eu vou. Sim. Com a questão de qualidade do leite dela, tem que ser um leite de ótima qualidade, impecável para não alterar a massa. E quem é a Rose? Aqui está o queijo da Rose. É a minha mãe. Ela é a queijeira. Ela é a queijeira? Ela é a queijeira. E dentro da queijaria, ela diz assim, tudo interfere. Claro. Se eu uso, por exemplo, se em algum momento eu uso silagem, eu não posso usar silagem. Porque ela sente na hora... Ela sente no sabor do queijo. Não, ela sente na massa. Na massa. Na massa, no soro que sai ali no tanque, ela sente a diferença. Que coisa interessante. Até a estação verão e inverno, para o inverno a gente usa pastagem de inverno, tu sente a diferença no queijo. É impressionante. Então ele absorve todos os... tudo, desde a parte animal... Né? Até a parte ambiental, de clima, de umidade. O queijo também, assim como o vinho, também depende de leveduras, né? De fermentos, enfim, e é um produto... No caso de vocês, ele não passa por pasteurização? Não. Ele perderia também muito do sabor, né? Só que o processo, ela se sente muito mais segura fazendo tipo de uma pasteurização lenta. Que mantenha a flora natural do leite, não elimina. É uma temperatura leve de 65 graus, meia hora nessa temperatura, depois um choque térmico e evita... Quer dizer, há uma pasteurização, uma meia pasteurização. Sim, há uma meia pasteurização. Porque esses dias eu conversei aqui no programa com o pessoal do queijo serrano dos Campos de Cima da Serra, e eles estão nessa briga também, nessa luta, para não ter que pasteurizar completamente o queijo, porque aí, como o nome já diz, a gente padroniza tudo, fica tudo pasteurizado. A ideia, na França, por exemplo, os queijos não são pasteurizados. A França comprou essa briga com a União Europeia, né, e ganhou essa parada, e os seus queijos continuam sendo feitos à moda antiga, tradicional. Quer dizer, se tendo higiene e tendo com boas condições de saúde dos animais, boas práticas, provavelmente não se vai ter problema no queijo. Tem a maturação também do queijo que elimina alguma coisa, né? Sim, elimina. E a questão do leite cru eu acho interessante, você tendo um projeto, né, um acompanhamento técnico, seja de empresas, entidades como a Emater, Secretaria, que orientem esses queijeiros. Eu acompanho também o trabalho do queijo artesanal. Do queijo dos Campos de Cima da Serra. E tendo uma sanidade do rebanho, que é o que a França tem, que a gente
ainda não alcançou aqui, tem muito Sim. a percorrer, né? Sim. Questão de brucelose, tuberculose, mas com todo um acompanhamento, uma vontade de que isso aconteça, de pessoas que se passam parceria à universidade, por exemplo, a gente consegue alcançar isso. E pode se trabalhar com leite cru e que se é um a França excelente faz, material. por que nós não podemos Porque a fazer? gente não pode. Depende da condição sanitária dos animais, é isso? Principalmente dos animais. Forem sadios, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E boas práticas de fabricação, cuidado na limpeza, na higienização. Sim. Você chega, por exemplo, lá na queijaria, muitas pessoas comentam assim, mas não tem cheiro de leite, não tem cheiro de queijo, porque a limpeza é essencial. Antes de mais nada, é a qualidade do leite e a limpeza dentro do... Os queijos de vocês, pelo que eu estou vendo aqui, são queijos de massa mole, né? Vocês não têm aqueles com aquela crosta branca com fundo? Tem também? Tipo camembert, ela faz brie? Parmesão, ela faz golda, faz suíço, provolone. Pode fazer todos os tipos de queijo. Ela aprendeu, tem vários cursos e pode fazer. Agora com essa tendência do queijo mofado, né? Tá na moda os queijos. Nós começamos a fazer. Vocês estão fazendo? Sim, a gente começou agora até com interferência de um amigo que está também envolvido com queijo serrano. Falei, Thaís, põe para mofar, pede para tua mãe botar para mofar um queijo. Aí nós deixamos lá, ele está todo coberto de Fica com aquela casquinha branca. Que é uma delícia, né? Que é uma delícia. Massa mole, né? Eu trouxe até para a Expo Inter, o primeiro para testar. Como é que foi lá as degustações de vocês? Foi ótimo. Eu sei que foram bem concorridas lá. Né? Foi pessoal curioso para provar, né? E esse aqui que eu trouxe é que não tem nome ainda, é uma inovação dela. Esse aqui, o mais amarelinho? Que é um processado que tem um recheio de gorgonzola. Porque muitas pessoas não gostam do queijo forte, ativo. Tem, o gorgonzola é muito forte, né? Sim. Então ela fez um pouquinho que sente assim aquele tonzinho de gorgonzola, mas parece um dambo, assim, é um cremoso. Sim. Mas ela faz também o parmesão. E que tipo de queijo os franceses da Normandia fazem com esse leite? Qual é o camembert? O principal é o carro-chefe, é o camembert. Tem várias empresas lá que produzem com nomes variados. Tem a casquinha branca, a massa mole. Camembert, Derrete na boca, é uma delícia. Derrete na boca, é uma delícia. Cheira muito. O cheiro, às vezes, o pessoal... Mas quem quando gosta eu fui, de queijo eu comprei, gosta, né? inventei de comprar um. A única coisa que eu fazer eu tive que tirar de dentro do quarto e botar do lado de fora. Os queijos franceses, às vezes, têm um cheiro fortíssimo. Sim, mas quem aprecia sabe valorizar, né? Thaís, vamos então provar aqui. Que tipo nós temos aqui? Bom, eu aconselho, eu aconselho primeiro provar vamos esse lá. que é o mais... Você pode servir. Não. Esse aqui, ele é o mais delicado. Esse aqui é o mais delicado. Que é o que lembra o... Esse lembra o qual? O frescal. Só que seria esse aqui. É toda a receita do Minas, só que nas condições dela e com o leite da raça, ele tem uma outra textura e um outro gosto também. Sim. Ela sempre faz o queijo muito bom, suave. olha, muito bom mesmo, delicioso, assim, mas é diferente de um Minas Frescal, né? Completamente. Mas a receita é a mesma, a cultura láctea é a mesma, né? Então ela segue as mesmas terroir, é o modo de produção. É o modo de produção. E esse aqui, mais amarelinho? Esse é o sucesso da Expo Inter. Esse que é o sucesso. Esse vamos provar o sucesso, aqui. Ele é mais forte. Ele é mais forte. É que ele já está há algum tempo, né? Sim, maturando. A gente vê que está mais... e tu vem para a Expo Inter tem o quê? Tem uns 5, 6 dias que eu estou aqui. Claro. Né? Então, o queijo que eu falei, ele sente o ambiente diferente. Claro, ele absorve essa coisa do ambiente. Quando tu abre a embalagem, quando tu deixa ele na geladeira de uma maneira errada também, ele absorve todos os cheiros. Tem que ser conservado em geladeira, Tem que ser conservado em geladeira. Muito bem. Olha, a gente poderia falar muito mais sobre esse assunto aqui, porque realmente a história do gado normando é muito interessante, muito bonita. E eu recomendo para quem for ainda à Expo Inter hoje, pode dar uma passada lá no pavilhão dos bovinos e para aproveitar para conhecer. Não tem como não encontrar. É uma raça pintadinha de branco, parece um dálmata, né? Exato. Muito bonito, um animal muito bonito realmente. E está no pavilhão ali dos bovinos.
no canto, né? Quase no final. Isso, ali do pavilhão. No final. Bom, eu agradeço muito então a Thaís Lopes, que é veterinária e produtora rural também. E parabenize, por favor, cumprimente a sua mãe, que ela é uma ótima queijeira, por nos trazer essa novidade aqui, essa iguaria para a gente provar aqui. O nosso Campo Capital de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo domingo. Até lá então. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.